Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. António Rolo, cumprimento também todos os Srs. Deputados. O Dr. António Rolo, eu vou ter que o confrontar com algumas afirmações que aqui fez ao longo da sua audição. E voltamos ao navio Atlântida. E várias vezes aqui o Sr. Doutor referiu que era sua forte convicção de que a empresa açoriana há muito tempo, e agora estou a citar, há muito tempo que não queria ficar com o navio. Confirma estas afirmações, que disse há muito tempo que a empresa não queria ficar com o navio. Sr. Dr. António Rolo, a convicção que fazes é a posteriori? Ou durante o processo em que esteve na negociação, em que foi Presidente do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo e nas reuniões que ia mantendo, acredito que tivesse reuniões com a Atlantic Line, não tinha essa convicção? Sr. Doutor, o que eu lhe pergunto é se durante o processo, não é no final, se levavam ou não, era se esta convicção que fez, porque disse-o várias vezes, que há muito tempo que a empresa não queria ficar com o navio, e o que eu lhe questionei foi se durante o processo negocial foi cristalizando essa convicção ou só o faz a posterior quando começam a ser as notícias. Foi esta a informação. Portanto, esta formulação da sua convicção é durante o processo. Foi durante o processo. Com certeza, durante o processo de negociação, portanto, a partir de março de 2009. Eu antes não tinha nada a ver com... Estou a falar entre 2009, março e dezembro, portanto, eu tinha a convicção que eles fariam todos os possíveis para não ficar com o navio. E os indícios eram fortes. Então, permita-me que lhe pergunte quais eram esses indícios, que era capaz... Eu acho que importa aqui, até porque estamos numa comissão de inquérito para apuramento de responsabilidades e da verdade, que importa que aqui fique claro quais eram esses indícios. Que indícios é que tinha? Claros, objetivos, concretos. Permita-me então denota aqui uma contradição, porque a uma pergunta anterior minha disse que a sua convicção foi feita durante o processo e não a posteriori por causa das notícias. E agora diz-me que os seus indícios são as notícias. Eu gostaria que ficasse aqui claro, ficasse esclarecido onde é que formulou esses seus indícios, a sua convicção. Muito bem, mas então... agora já foi um bocadinho mais à frente. Já disse que nas conversas o Dr. Vasco Cordeiro ia tendo afirmações que apontavam para a criação da sua convicção. Eu ia-lhe pedir, fazer um apelo à sua memória e que nos tentasse encontrar, de facto, afirmações que nos pudesse sustentar que a Atlantic Line não queria o navio. Mas o Sr. Doutor confirma que falou várias vezes com o Dr. Vasco Cordeiro? 7 vezes. Nessas 7 vezes não houve nenhum episódio mais relevante, uma informação mais contundente que lhe permitisse ter acesso a essa convicção? Não. Disse também que estava convencido que podia vender o navio. São afirmações suas, portanto, aqui, hoje, disse-o aqui. Razão pela qual não foi para a litigância, não foi para o Tribunal Arbitral. Também já o aqui referiu ontem, um ex-presidente do Conselho de Administração estranhou que não se fosse para a litigância. E até tinha-se o exemplo, já o disse hoje aqui, do Leão Marinho. E, portanto, aquilo que... Lobo Marinho. Sim, exatamente. Obrigada pela correção. Aquilo que eu lhe pergunto é... havendo esse exemplo... foi o que o motivou a ir? Foi essa convicção de que iria vender o navio? Para além da questão da venda
foram equacionadas outras alternativas e foram discutidas outras alternativas, por exemplo, em vez de entregar o navio ajustando o preço, foram pensadas outras alternativas ou a questão era nós ficamos com o navio e com o prejuízo e... Sou deputada. Pergunto-lhe então quais foram as alternativas que foram postas em cima da mesa nesse processo de negociação. Disse aqui que os contratos, que os estaleiros navais de Viana do Castelo não sabiam fazer contratos. O que eu lhe pergunto é, está a dizer que as anteriores gestões e conselhos de administração fizeram uma gestão danosa dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Passemos então aos NPOs e aos contratos com a Marinha. Disse-o na sua apresentação inicial que a relação com a Marinha era complexa. Confirma essas afirmações? Mas, recuando um bocadinho eu digo, e cada vez que vinha à visita de uma Marinha, eles prestavam-se a informar e acompanhar as visitas para mostrar e para explicar como é que funcionava o navio. Hein? Portanto, eu não tive problemas com a Marinha, eu não tive. Mas quando refere, e porque, como disse bem, já ontem outros senhores ex-administradores referiram isso, da dificuldade da negociação com a Marinha, quando se referem a isso, estão-se a referir em concreto a quem? A quem ia aos estaleiros e fazia esses acertos, ou essas pessoas eram transmissores, mensageiros de alguém com, nomeadamente, a tutela, partilha da opinião que o Sr. Engenheiro Arnaldo Machado ontem disse, que havia na Marinha pessoas que queriam provar que os estaleiros navais de Viana do Castelo não tinham condições para construir os NPO? Nas situações em que esteve com os elementos da Marinha que estavam nos estaleiros navais de Viana do Castelo, nunca teve essa convicção de que a Marinha queria não provar. Bem, eu digo isto porque, como sabe, atualmente, até porque recentemente a Comissão de Defesa Nacional se deslocou e esteve a visitar o NPO, e a Marinha tem grande apreço, não é? Falam da importância do NPO e da qualidade da construção do NPO, que é, de facto, atesta a qualidade da construção naval que se fazia nos estaleiros navais de Viana do Castelo. E, portanto, aquilo que confirma, de facto, as dificuldades, isso confirma essas dificuldades no relacionamento com a Marinha. Contrapartidas. Disse, e passo a citar uma sua afirmação, nunca mais se avançou com as contrapartidas. Disse-o há bocadinho quando falou das contrapartidas. O que eu lhe pergunto é, que dados é que tem sobre ou as razões que lhe foram apontadas, ou aquilo, da sua experiência enquanto administrador, que razões é que levaram a que não se avançasse com as contrapartidas? Portanto, no seu entendimento, o processo empurrou na CCP? Na CPC, com esta guerra do VAN, do Valor Acrescentado Nacional. Se era o que estava previsto... Na Comissão Permanente de Contrapartidas. Portanto, empurrou aí... referiu que os mega iates, tal como o engenheiro Arnaldo Machado, exatamente, referiu ontem na audição que os mega iates seriam, ontem a expressão que usou o engenheiro ontem, que era a salvação dos estaleiros navais de Viana do Castelo, mas que a morte prematura do cidadão grego inviabilizou isso. Relativamente a essa, durante o período em que esteve à frente do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, o que é que fez no sentido de
conseguir uma carteira de encomendas destes mega iates. Até porque já abordou uma questão que eu gostaria de colocar, que tem a ver com a parceria com a empresa holandesa. E o que eu lhe pergunto é, esta parceria, o namoro, como lhe chamou, não é? Com a empresa holandesa. Não, mas que eu depois assinei o... Sim, é certo. Foi um namoro consumado com uma união, provavelmente, de facto ou de direito. 24 de julho. Mas aquilo que eu lhe pergunto é, este contrato que estabeleceu era do conhecimento da tutela, e quando aqui falo da tutela do Ministro? Com certeza. O Sr. Ministro assistiu a 23 ou 24 de julho à assinatura e ele teve sempre conhecimento. Portanto... E mesmo, Sr. Presidente, só para terminar, são duas questões. Então, confirma que esta parceria era já um primeiro passo para a privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Privatização parcial. Confirma isso com... Parcial. Estava no memorando de entendimento que eles seriam acionistas em pelo menos em 10%. Muito bem, muito bem. E uma última pergunta, e mesmo para terminar, quando saiu, qual era o ponto de situação relativamente aos asfalteiros? Presidente, só mesmo uma questão, até porque a resposta... E para terminar... na resposta que o Sr. Doutor aqui nos deu, refere que estou convicto que tinha a parceria com a Deman, certo? Foi essa a razão que levou ao contrato? Foi isso que motivou a assinatura do contrato com os asfalteiros? Se não houvesse essa parceria, não... Muito obrigada, Sr. Presidente. E para ficar de uma vez por todas claro, até porque agora com as intervenções finais do Sr. Doutor eu fiquei com algumas dúvidas. Porque disse, nós pedimos os pareceres se fôssemos para a guerra. Não, se fôssemos para o Tribunal Arbitral. Mas utilizou a palavra da guerra, antes do Tribunal Arbitral. Se formos para a arbitragem. Para a arbitragem. Mas, então, desde o início não era essa a intenção? Não era ir para a arbitragem? Não. Diz, nós estávamos preparados, os estaleiros iam para o DEF ou também aí envolvia o parecer da tutela, Ministério? Não. Mas fez aqui várias vezes referência à sua experiência de gestor. Sim, senhora. O que é que fez no sentido de mostrar à tutela que talvez fosse melhor para os estaleiros navais de Viana do Castelo passar, de facto, para um processo de litigância e não para um processo de aceitação tácita desta... Mas para a empresa 50-50 não era mais benéfico do que, partindo do princípio, peço desculpa, de que ficava 50-50. Até podia ser que os estaleiros ganhassem... Sr. Deputada... Sr. Presidente, eu termino por aqui.